Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Irmãos que estão em pé, abra suas Bíblias comigo em 1 Coríntios 11, primeira carta do apóstolo Paulo, escrito aos Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 23 em diante. Enquanto os irmãos estão procurando aí, só passar uma informação que no dia 8 de fevereiro, que dá no domingo, será o culto dos varões. Com ou sem a camiseta, nós já vamos começar, viu? Então os irmãos vão se preparando, quem ora, quem louva. O irmão Marcos está aqui, mas ele já vai organizar, porque precisa do louvor dos varões, do domingo, dia 8. E nós contamos, com as orações das irmãs, para que tudo corra bem. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Os irmãos podem se sentar glorificando. A gente participa, pelo menos uma vez no mês. A gente lê essa passagem que foi lida aqui. A gente fala um pouquinho sobre a ceia, mas às vezes parece que falta alguma coisa, parece que a gente está participando de algo que a gente não tem um conhecimento suficiente. E eu ministrando a mim mesmo durante essa semana, o Senhor me levou nesse capítulo, somente a partir do versículo 17, que há dias atrás, eu não sei se os irmãos lembram, mas eu ministrei do 17 até o 22 capítulo. E hoje, por ser um dia de ceia, eu quero estar trazendo para nós algumas coisas a respeito dessa passagem, o porquê da ceia, o porquê da instituição da ceia, porquê que nós devemos participar da ceia, como que a ceia deve ser sobre nós, que às vezes nós fazemos coisa por fazer. Então a ministração de hoje é sobre a ceia do Senhor. Então, para começar, na Bíblia você não vai encontrar escrito Santa Ceia. Nós até podemos falar Santa Ceia, mas na Bíblia não está escrito Santa Ceia. Na Bíblia é escrito Ceia, o Ceia do Senhor. Então, assim, isso é para ter conhecimento, E quando nós lemos esses 3 versículos que eu li aqui, nós entendemos que a ceia do Senhor, ela é uma das ordenanças, Nós temos 2 ordenanças deixadas por Cristo, que é a ceia e o batismo. São 2 ordens que Jesus nos deu, e eu acredito que nós precisamos receber não apenas orientações práticas, ou seja, participando da ceia, do procedimento, mas entender e assimilar o que é esse memorial. É coisa que nós temos que aprender, nós temos que entender. Eu quero começar observando, trazendo essa observação para os irmãos, que pode ter, tem irmãos que eu também preguei em outras igrejas, e às vezes você pode encontrar detalhes diferentes, um aspecto prático diferente de igreja. Isso não é incomum, porque a ceia tem alguma flexibilidade, não é tanta, mas tem. Por exemplo, a Bíblia não fala qual que é a frequência que nós devemos participar da ceia. É todo mês. Não, a Bíblia não fala. Quando nós lemos, somente Atos,
quando fala ali da festa do amor, fala de agape, era uma reunião que eles faziam todo final de semana, mas era uma reunião festiva, onde se alimentava. Não era só, né, igual nós participamos hoje, era uma festa diferente. Então essas festas eram nas casas. Então assim, era uma forma de ministrar. Eu quero simplesmente, eu não quero trazer aqui uma direção para que nós temos que mudar sendo fulano da outra igreja, não. É uma direção bíblica, né, para nós trazer luz para o nosso entendimento, por que nós fazemos assim, né, e orientando qual é a razão por trás disso. Porque tudo que nós fazemos, de acordo com a Bíblia, tem uma razão. E nós temos que entender a primeira razão. A instituição ceia foi um dos momentos centrais da vida de Cristo e da nossa fé cristã. Nós temos que ter isso em mente. Porque às vezes, irmão, nós começamos a participar da ceia do Senhor como se fosse um lanche, um pedacinho de pão, alguma coisa assim, um suco. Nós não observamos o lado espiritual. O lado espiritual, ele traz algo diferente para nós, né? Ou seja, tem um contexto. Qual o contexto, né? A instituição da ceia, ela foi instituída por Cristo numa noite de quinta-feira de Páscoa para os judeus, um dia antes da crucificação de Cristo. Foi um dia antes da crucificação, né, na festa judaica. Se você for ler na Bíblia, você vai encontrar Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, todos esses três livros, né, que são sinópticos. Sinóptico significa que eles têm quase as mesmas coisas. Você vai encontrar algo relacionado à ceia, explicação. Mas por que se nós temos, né, essas passagens, esse memorial, Mateus, por que nós lemos 1 Coríntios? Porque Paulo foi instruído por Cristo para trazer para nós dessa forma, né? Então nós temos que entender que isso, quando nós participamos da ceia, ele, da mesma forma que Cristo fez ali, nós temos que fazer aqui. Ou seja, um momento de comunhão com os discípulos. Então nós temos que ter um momento de comunhão com os irmãos. É um momento de comunhão. É um momento de nós olharmos no olho do irmão, olhar no olho da irmã. É um momento. Porque às vezes nós nos furtamos, né? Ou seja, fugimos de fazer o que é feito, o que tem que ser feito por nós. Às vezes nós começamos a levar a nossa vida meio mais ou menos, meio de qualquer jeito, e isso não agrada a Deus, porque às vezes nós passamos aí o mês todinho brigado, nervoso, estressado dentro de casa, estressado com o irmão, com a irmã da igreja, e aí vem e participa da ceia como se fosse tudo normal. Mas não é assim que a palavra de Deus nos orienta. Não é assim que nós entendemos, né? O apóstolo Paulo escrevendo, né? Ele escreve esse capítulo que eu li aqui. Ele diz, né? Porque eu recebi. Ele não fala eu inventei, eu criei. Ele recebeu algo da parte de Deus. Algo que ele trouxe para nós repetirmos e para nós fazermos, né? Ou seja, ele não está ensinando algo dele para nós, ele está trazendo algo da parte de Deus. E às vezes quando é trazido para nós algo da parte de Deus, às vezes nós repugnamos, nós não queremos. Às vezes quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós somos, né, tipo assim, não, isso não é para mim não, essa palavra é para o irmão. Pastor, mas como que eu sei que realmente recebeu isso de Cristo? Ele não conviveu com Cristo. Como que ele recebeu? É só você olhar em Gálatas 1, versículo 11 e 12, diz assim, o próprio apóstolo Paulo fala, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, ou seja, eu não aprendi de homem, porque eu não o recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus. Então, se é uma revelação de Cristo Jesus, nós temos que dar crédito. Se é algo que vem da parte de Deus, eu tenho que dar crédito. Aí a gente fala assim, mas o que é a ceia, né? Tipo assim, o que é essa ceia? Será que se eu perguntasse para a igreja saberia dizer para mim o que é ceia? Qual o significado da ceia? O porquê que nós participamos da ceia, pelo menos uma vez por mês? Então nós temos que entender.
E às vezes nós só vemos, tipo assim, eu só venho na igreja, escuto, né? E tal, e o 1 Coríntios fala 2 vezes, fazer isso. Quando fala fazer isso, é ordem. Fazer isso. Ele não fala assim, ó, se der vontade em vocês, se vocês quiserem, não. Fazer isto em memória de mim. E no 3º versículo ele dá outra ordem, anunciai. Quando falar anunciai, falai da minha morte até que eu venha. Aí nós perguntamos para nós, será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos lendo e entendendo que a ceia do Senhor é uma ordenança, ou nós estamos levando como um simples memorial? Porque a gente fala aqui, ó, é um memorial, a palavra está escrito memorial, mas será que é só um memorial? Não, só memória, só para me lembrar que Cristo morreu. Não, irmãos, é mais do que isso. A ceia do Senhor tem um peso espiritual sobre nossas vidas. O peso espiritual. E às vezes nós não compreendemos, às vezes nós passamos por situações, às vezes tem situações acontecendo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, ou com a nossa família, e não vemos. Às vezes nós culpa a mulher, culpa o trabalho, culpa tudo, mas nós não olhamos para dentro de nós, olhamos, nos corrigimos, vemos os nossos erros. Porque a própria palavra de Deus fala que aquele, né, que participar da ceia do Senhor indignamente vai ser réu, ou seja, vai ser julgado, vai ser condenado. Então nós temos que ler a palavra de Deus, entender, né, que é uma ordenança e cumprir. Pastor, mas como que eu vou cumprir algo que eu não entendo? Difícil, né? Às vezes eu falo assim, eu não entendo como que eu vou cumprir. Mas eu pergunto, né? Mas por que eu não entendo? É porque eu só ouço o que as pessoas falam para mim, eu não questiono o que eu ouço. Sempre quando você ouvir algo, pastor ou irmão falando qualquer coisa, você não entendeu, questiona, pergunta. Eu questiono a Bíblia. Eu questiono, eu pergunto, né? Questionar que eu digo não é duvidar, é tipo assim, Senhor, mas por que eu tenho que fazer isso? É um direito nosso, porque senão a nossa fé vai ser uma fé rasa. Nós vamos acreditar superficial. Então, quando nós questionamos e quando, tipo assim, mas pastor, como eu questiono o que eu ouço? Aí eu vou te dizer, estudando a Bíblia, a própria Bíblia se responde. Responde a própria Bíblia. Se você não entender alguma coisa, você continua lendo, você vai entender, Deus vai te trazer a revelação. Porque quando nós lemos lá em Mateus, Lucas, Marcos, às vezes nós não entendemos o que é para nós fazer. Jesus instituiu a ceia. Não, mas como que eu tenho que fazer isso? Como que eu tenho que viver? Porque a ceia do Senhor, irmãos, é algo sério, é uma ordenança. Ela se tornou prática entre os cristãos desde a igreja primitiva até nossos dias. Só que às vezes nós vemos as pessoas participando de ceia assim como se fosse normal, mas é a ceia. Essa é a ceia não sei de quê, essa não, pode dar para os meninos, pode. Não, peraí, calma. Temos que entender, nós temos que interpretar. Aqui, ó, cada um desses símbolos está na Bíblia escrito, o simbolismo, não é tipo, simplesmente eu vou participar. A palavra de Deus, ó, o pão e o vinho, eles têm um simbolismo. Quando fala aqui do pão, fala, ó, este é o meu corpo que é dado por vós. Jesus está falando, é parte do corpo dele. Não literalmente, igual algumas pessoas entendem, não é literalmente, mas tem algo espiritual. É algo de nós, aceitação nossa, quando ele fala, este é o meu sangue. Ele não está falando que esse suco aqui, ele está trazendo algo memorial na sua cabeça, mas é espiritual, irmão. Isso aqui tem algo espiritual que às vezes nós não compreendemos. Às vezes nós falhamos, às vezes nós deixamos, ou seja, né, olha o tanto que é interessante. Da mesma forma, quando nós vemos lá em Êxodo, que fala sobre a libertação dos judeus, aí naquele dia lá o Senhor falou, ó, é para vocês de hoje em diante celebrar a Páscoa. O que significa Páscoa? Passagem. Passagem é libertação, ou seja, libertação. Eles foram libertos da escravidão do Egito. Páscoa. Aí Cristo vem e institui para nós a ceia. O que significa ceia? Libertação do pecado.
Até antes de Cristo nós éramos presos, prisioneiros do pecado, nós éramos escravos do pecado, não tinha nada que nós pudéssemos fazer para ser liberto. Aí, através do sacrifício de Cristo, nós fomos libertos do pecado. Então nós temos que entender isso, começa por aí. Nós fomos libertos do pecado, libertos das nossas mazelas, que hoje nós fazemos se nós quisermos. Antigamente não tinha como. Hoje nós pecamos porque nós queremos. Muitas das coisas erradas que eu faço é porque eu quero. É porque eu não quero me colocar numa posição de, como diz o apóstolo Paulo, esmurrar minha carne. Olha o tanto que é interessante. Nesse mesmo sentido, eu não quero esmurrar minha carne, eu quero pecar, eu quero viver. Por que eu estava engordando? O irmão falou. Bem demais, entendeu? Comia pratão de arroz, comia pratão de feijão, aí sobrava um tantão de salada, não tinha nem lugar para comer lá, tinha que a salada no prato, comia tudinho, aí tinha mais um bife na panela, eu ia lá e pegava. Eu não me tava. Agora lá em casa o pessoal fica me passando raiva. Hoje é dia de ir na pizzaria, eu falei, não faz comigo não, me ajuda. Hoje me chama para almoçar, eu chego lá, tem uma panela. Tamanho desse negócio aqui, ó, de feijoada. Eu falei, não, você está brincando comigo. Você não está me ajudando. Antigamente eu não tinha essa mentalidade. Eu queria só comer. Só comer. Hoje não. Hoje eu esburro minha carne. Eu olho lá o doce, né? Compro o doce, põe lá dentro do armário, eu olho para o doce, ele olha para mim, eu olho para ele, ele olha para mim, eu falo, não. E é não. Ela chegou e pôs o doce em cima da minha, eu falei, posso comer 5 pedacinhos desse aqui? Ela falou, não, só um. Eu falei, só um não quero. E não comi, até hoje. Então, isso aqui que eu tô, essa brincadeira, essa ilustração, é a mesma coisa da nossa vida. Tem muitas coisas erradas que a gente faz porque quer, porque acostuma. A gente não quer se corrigir, a gente não quer, né, tipo assim, puxar o freio. É a gente. A gente tem que entender, irmãos. Então, assim, ó, é tão interessante, né, que eu falo. Nós falamos aqui, vamos voltar para cá, né? Quando a palavra de Deus fala para mim aqui, ó, que a ceia do Senhor, né, tipo assim, ele fala assim, ó, este é o meu corpo, este é o meu sangue, né, tipo assim, são interpretadas às vezes por nós, por maneiras diferentes. Quando a Bíblia fala disso, né? Eu não vou citar a igreja, não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, mas tem igreja que fala que o sangue de Cristo, o corpo de Cristo aqui, são transformação, é transubstanciado, ou seja, é real, é o sangue do corpo aqui. Eu não creio dessa forma. A Bíblia não me fala dessa forma. Não é que eu não creio que a pessoa não, é porque a Bíblia não me fala dessa forma. Já tem pessoas que, ao contrário, ele acredita que isso aqui nada, é só um pedacinho de pão no suco. É simplesmente, tipo assim, um ritual. Não, irmão, também não é isso. Não é assim, né? Não tem esse simbolismo, né? Mas nós acreditamos que isso aqui, ó, o pão e o suco, ele permanece inalterado. Ele vai continuar pão e suco. Mas tem algo espiritual aqui. Tem algo espiritual. O irmão ministrou aqui sexta-feira, que nós somos tricotomos, né? Corpo, alma e espírito. Se nós acreditamos que nós temos um espírito, que esse espírito nosso veio de Deus, nós acreditamos que aqui tem algo espiritual. Que aqui não é simplesmente um ritual. Não, o pastor chamou, a gente pega um pedacinho de pão, um negocinho, come pronto. Não, irmão. Não é bem assim, não. Tem algo espiritual. E nós, como cristãos, né, principalmente pentecostais, nós acreditamos no sobrenatural de Deus. Nós acreditamos que, dependendo da sua situação, dependendo da sua atitude, a forma como você participa da ceia, você pode sofrer uma represália. Eu não sei se o irmão Elivel estava lá, mas eu vi uma senhora que participou da ceia na igreja que eu estava muito tempo atrás. Não sei se a pastora lembra, ela caiu. Durante a ceia, ela participou da ceia e se puxou lá no chão. Não passou mal, não sei se anormal ou normal, se espiritual de maneira, eu sei que ela participou da ceia e caiu. E alguém falou, ela não podia participar, eu não conhecia ela. Isso aconteceu, eu vi.
Então, assim, às vezes a gente leva as coisas muito no normal. E nós cristãos, nós temos que entender que nem tudo é normal, tem muita coisa espiritual. Muita coisa em nossa vida que é espiritual. Tem dia que a gente está, tipo assim, um peso, você não sabe o que é, ora, irmão. Nossa, hoje está ruim, está esquisito, parece que. Não, é só orar, irmão. A própria Bíblia fala que o inimigo está em derredor, então, às vezes ele chega perto de você. Então, assim, você tem que orar. Por quê? Porque é espiritual. Né? Então, assim, a ceia, quando Cristo instituiu a ceia, houve algo diferente. Como algo diferente? No Antigo Testamento, para nós nos aproximarmos de Deus, era só através de um sacerdote. Nós tínhamos que ir até um sacerdote. Após Cristo, né, após a ceia, após aquilo que nós fomos, né, libertos para poder nós chegarmos direto a Deus. E às vezes nós temos a dificuldade de chegar a Deus, de falar com Deus, sendo que hoje eu posso falar pessoalmente. Às vezes ainda tem pessoas que têm isso, que eu vejo, né, tem pessoas, pastor, ora para mim, pastor, fala com Deus aí para mim, pastora. Não, você pode. Você pode se chegar a Deus. Você pode falar com Deus. Você tem livre acesso a Deus. Não é só pastor. Aliás, deve ter pessoas aqui, eu falo sempre com convicção, que às vezes tem mais intimidade com Deus do que o pastor. Tem mais tempo de oração do que o pastor. Então, se você não precisa se esperar, não, o pastor vai fazer isso por mim. Não, irmãos, você pode fazer. Amém? Amém. Dando seguimento aqui, a palavra fala que tem um lugar aqui que fala assim, ó, memorizar. Né? Nós temos que memorizar, trazer isso à nossa mente. Às vezes, a nossa memória, ela tem um foco. Como é que a pastora fala? Foco o quê? Quando a pessoa é hiperfoco. Tem umas pessoas que têm um hiperfoco, ou seja, um foco só naquilo que interessa a ele, ou só naquilo que o agrada. Ele não tem foco nas outras coisas, né? Então, assim, o foco da pessoa é diferente. Então, aqui a palavra diz assim, ó, Jesus diz, né? Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Fazei. Então, você está falando para mim, memoriza isso, você tem que fazer. Coloca isso na sua mente. Coloca isso na sua mente. Bom, memorizar o que ele fez e por que ele fez. O que o Cristo fez? Primeiro nós temos que memorizar. O que ele fez? Ele morreu na cruz, né? Ele passou por uma situação ali de sofrimento. Não é que a gente fala assim, Cristo morreu na cruz. Não, antes de morrer na cruz, ele foi cuspido, ele foi espancado, ele carregou uma cruz até chegar no lugar para poder eles crucificar. Então, assim, não é simplesmente morreu na cruz. Pois é, mas ele fez isso tudo por mim. Fez isso tudo por você. Por que ele fez? Por amor. Mas o que é mais interessante é nós entendermos que o primeiro Adão, qual foi o erro do primeiro Adão? Desobediência, né? Ó, não põe a mão naquela árvore. O resto aí vocês podem comer tudo. Só não pode pôr a mão naquela árvore. Aí foram lá e pegou. Agora, por que Cristo morreu na cruz? Por mim, não foi por ele? Por quê? Por obediência a Deus. Por obediência. E às vezes nós não temos essa obediência. Cristo morreu por pessoas que, me desculpa a expressão, mas que não vale nada, não vale nada. Da onde Deus me tirou misericórdia. Aí eu pergunto aqui, ó, para os irmãos, para as irmãs que estão aqui. Se tiver, pode levantar a mão agora. Algum dos irmãos aí morreria por mim? E você morava, hein? Tá vendo? Gente, eu sou pastor, ninguém morreria por mim. Nenhum só. Nem a esposa, vocês viram? Ela lá com as duas mãozinhas assim, ó. Vocês entenderam? Aqui, se perguntar, a probabilidade é assim, às vezes,
Talvez um pai fala que morre pelo filho, fala, talvez na hora H ainda pula para trás. Geralmente as mães, elas correm esse risco, assim, de pôr a cara na frente. Mas nós não fazemos, né? Agora entender, né? Tipo assim, como os irmãos, tipo assim, chega um agressor aqui com a arma na mão, não vai tocar meu pastor, não. Ou entra no banheiro, sai pela porta, joga a cadeira. Nós somos assim. Agora Cristo não. Cristo não. Ele foi lá e morreu por nós. Mesmo sendo pecador, ele não escolheu, tipo assim, não, vou morrer por causa desse aqui, porque esse aqui é legal, aquele ali é bonzinho, não. Todos. Ele morreu por todos. E às vezes nós não damos o devido valor ao sacrifício de Cristo. Mas como que eu vou dar valor ao sacrifício de Cristo? É como eu memorizo na minha cabeça o porquê que ele morreu. Eu tenho que memorizar o seguinte: ele morreu e ressuscitou por minha causa. Mas eu tenho que memorizar também que ele fez isso para que eu pudesse ser salvo. E eu não penso nessa salvação. Às vezes eu penso só no meu dia aqui, só no meu momento. Eu não penso no meu futuro. Ou seja, o passado, né, nós lembramos da morte de Cristo. O futuro, nós lembramos que ele está voltando. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai me achar de que forma? Eu tenho muito medo, irmão, de a ceia do Senhor se tornar nas igrejas simplesmente um ritual ou um hábito. Simplesmente isso. Porque às vezes a gente olha dentro da igreja, pastor às vezes entristece, às vezes chora, é escondido, porque às vezes a gente fica sabendo de coisas tão simples, que acontece e que as pessoas não conseguem superar ou perdoar. A gente às vezes não entende. Eu falo, olha, quando nós relembramos o sacrifício de Cristo, nós trazemos para a nossa mente, tentando entender, tentando pedir perdão, tentando falar com Deus, nós não conseguimos entender a magnitude do que é participar da ceia do Senhor, do que é estar com o coração limpo diante de Deus. Aí o apóstolo Paulo, ele traz para nós uma instrução. Até aqui ele ensinou o que o corpo representa. Agora ele começa a falar de instrução. Quando ele fala para nós de indignamente. Todo mês a gente fala aqui, né? Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Paulo está nos orientando que existe somente dois caminhos ou dois lados com relação à ceia do Senhor. Como que é isso? Como que eu vou entender isso aqui? Dois caminhos, dois lados. O que é esse indignamente? Indignamente é você participar da ceia como se você estivesse lanchando lá na mesa da sua casa, rindo, conversando com sua família. No local onde você não tem uma cerimônia, onde é tranquilo, onde você está brincando e conversando. Ou então você participar da ceia entendendo o significado dela. Aí eu vou trazer o pior para nós. Aqueles que não discernem o corpo serão culpados, né, do sangue do corpo do Senhor. Ou seja, ou você honra o sacrifício de Cristo com a sua vida e com as suas atitudes, ou você compartilhará da culpa dos que crucificaram Cristo. Só existe esses dois lados. Se você entender que isso aqui é algo sobrenatural da parte de Deus e que Ele te traz ali um renovo, que você participa dele dignamente, com o coração limpo, Ele vai te trazer uma purificação, um renovo. Se você participa como se você estivesse lanchando na sua casa, você vai ser contado, a Bíblia fala isso, tá, irmão? Não é eu não. Como aqueles que crucificaram Cristo. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Aleluia! Não tem o meu termo. Não, pastor, mas não é. Ou você entende o que você está fazendo, você compreende, ou então você está do lado de quem crucificou Cristo. É isso que a palavra de Deus nos traz.
Quando ele fala aqui, ó, para frente, onde eu li, fala assim, ó, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Eu examinar. Ô pastor, você não pode, porque assim, não. Eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que olhar para o meu irmão. Por isso que quando a gente vai ministrar a ceia, ele fala assim, ó, irmão, eu não posso proibir quem vai participar e quem não vai, não. É você que tem que ter consciência, você que tem que olhar para dentro de você. Então, assim coma do pão e beba do cálice, porque quem bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão em que há muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados por Deus, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, assim, nós temos que olhar para dentro de nós temos que fazer o autoexame da nossa vida. É nós que temos que olhar. Como que eu estou me comportando, como que eu estou vivendo, como que eu estou tratando os meus semelhantes, a minha família, as pessoas que estão do meu lado. Eu tenho que ver isso, irmão, eu tenho que olhar para dentro de mim, eu não estou fazendo. Aí a pergunta vem, ou eu participo da ceia do Senhor. É tão interessante que é assim, ó. Ou eu participo da ceia do Senhor em pecado, entenda, ou eu participo da ceia do Senhor em pecado, ou eu não vou participar porque eu discuti com a minha esposa lá em casa hoje, não posso participar da ceia. As duas formas estão erradas, irmão. Examine-se. Quando a Bíblia fala para você examinar-se a si mesmo, é para você examinar e consertar o seu erro. É consertar o seu erro. Se você brigou em casa, pede perdão, reconcilia com a sua esposa, reconcilia com o seu filho, reconcilia com o seu marido. Se você falou mal do pastor, pede perdão para ele, reconcilia com ele. Se você falou mal da irmã, se você brigou, se você xingou, reconcilia. É isso que a Bíblia fala. Porque não, pastor, eu não vou participar da ceia não, porque eu não consigo perdoar. Eu só lamento. Olha a palavra do pastor, eu só lamento pelo seu coração duro. Eu só lamento. Se o seu coração é duro o suficiente para não perdoar, quem fofocou, quem falou mal de você, quem falou que você não é bonito, quem pegou R$100 para você emprestado e não pagou. Se você não consegue perdoar, eu só lamento pelo seu coração duro. Eu só lamento. Sabe por que eu lamento? Eu vou trazer para os irmãos só duas das várias atitudes de Cristo diante de adversidades. Só vou trazer duas. A primeira está em Lucas 23, 34, diz assim: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando Jesus falou isso, ele estava pedindo perdão para Deus perdoar aquelas pessoas que eles tinham fofocado contra ele. Foi. Tinha pegado 100 cruzeiros com ele, não pagou. Ele estava pedindo. Quando ele pede, ele já tinha liberado para a partida. Ele estava pedindo: Pai, perdoa os meus assassinos. Aí nós não perdoamos, quem fala mal de nós, quem se levanta e faz uma fofoquinha. Vou conversar com fulano, não, fala mal de mim. Não, pelo amor de Deus. Presta atenção no que você está fazendo da sua vida. É a sua vida. É o seu destino, é a sua salvação. Se você participa sem pedir perdão, você está em pecado. Você está em pecado. O salário do pecado é um dinheiro do banco, né? Não, o salário do pecado é a morte. Se você participa sem pedir perdão, agora se você não participa porque você não quer pedir perdão, você está negando o sacrifício de Cristo. Funciona assim. A Bíblia não nos dá meio termo, né? Tipo assim, não. É calar. A Bíblia é dessa forma. Aí tem uma outra. É um pouquinho menos, mas eu acho interessante demais. Está em João 13, diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, o filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, assim Jesus já sabia, né? E que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, ou seja, a túnica, tomando a toalha, cingiu-se com ela,
Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Ele pediu para Judas ficar do lado, porque ele ia lavar o pé dele, né? Foi? Isso é para nós, igreja. Para mim e para vocês. Jesus lavou os pés do traidor, sabendo que ele ia trair. Aí, se você souber que o pastor falou mal de você, você ainda lava o pé dele? Como é que está seu coração no dia de participar da ceia? Como que está a sua vida diante de Deus? Como que está o seu lar? Aleluia, Jesus, né, no primeiro caso, Jesus estava pedindo e liberando perdão, não de quem fofocou ou falou mal dele. E a impressão que nós temos é que Jesus lavou o pé porque ele não sabia, né? Não sabia de nada, ele não sabia que ele ia trair ele. Foi lá e lavou. Lavou de todos. E aí nós temos exemplos do que Cristo fez, né? E ele fala para nós, né, para nós sermos imitadores dele, imitadores no amor, imitador na paciência, imitador nas virtudes, imitador do que ele fez, na forma de tratar as pessoas. Será que nós estamos preparados mesmo para ir morar no céu? Será que nós estamos preparados mesmo para viver em comunidade? Ou será que por eu não gostar do meu irmão, né, eu não gosto de fulano, não combino com ele, eu não dou certo, o meu santo não bate com o dele, né? É um negócio assim, eu não entendo muito. Aí Deus vai ter que escolher um só para ir para o céu. Como é que vai funcionar isso? Isso é para nós, irmão. É para nós refletirmos, é para nós pensarmos o que nós estamos fazendo da nossa vida. Porque às vezes Deus vai nos tratar. E se Ele tratar, agradeça. Dê graças a Deus. Por que Ele trata? Para nós não sermos condenados com o mundo. Amém, irmãos? Amém. Jesus, né, Ele convida cada crente a se aproximar dele com o coração arrependido, celebrando, né, o amor e o sacrifício que nos garante a vida eterna. Ou seja, o amor que Ele demonstrou por nós e o sacrifício que Ele fez. Amém? Vocês entenderam a palavra? Glória a Deus. Então vamos para cá, vamos orar em nome de Jesus e colocar sobre os pés para nós orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Aqueles que tiverem com as famílias, pega na mão da família, ele que estiver próximo, tiver, pode se juntar. Deus santo, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, a palavra do Senhor foi ministrada ao nosso coração. Agora nós queremos te pedir, Senhor, que essa ceia também que nós participamos, Pai, venha trazer sobre nós a vívida lembrança do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Que nós possamos ter sempre em nossa mente que esse sacrifício foi em prol da nossa salvação. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que cada lar aqui representado, cada família aqui representada, as famílias que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui, Pai, que o Senhor agora os alcance, Pai, os alcance com bênção, Pai, os alcance, Pai, com cura, Pai, os alcance com prosperidade, Pai, com fartura, Pai, traga sobre eles, Pai, a misericórdia do Senhor, Pai, traga sobre eles saúde, Pai, traga sobre eles direcionamento do Teu Santo Espírito, Pai, Pai, traga harmonia nesses lares, Pai, traga entendimento, traga respeito, Pai, Pai, que toda obra, Senhor, obra contrária à vida destas famílias, Senhor, esteja agora sendo cancelada, esteja agora sendo, Pai, repreendida, revogada, Pai, pelo Teu santo nome, Senhor, Pai, que as bênçãos do Senhor, Pai, esteja sobre cada lar, Pai, cada família, Pai, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai, guarda esses lares, Pai, repreende toda a fúria do inimigo, Pai, todo laço do inimigo, Pai, que seja cancelado, que seja revogado pelo Teu santo nome, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus.
Pai. Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leva em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, Pai, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todo sempre. Quando os crentes digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.